Você provavelmente já ouviu falar de aracnofobia, que é o medo ou aversão a aranhas, em que a pessoa vê uma aranha já quer matar ou vai bem pra longe. Porém, você já ouviu falar de fobias mais estranhas ou menos conhecidas? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar fobias estranhas não muito conhecidas. Então, primeiro, nomofobia, que é o medo de ficar sem celular, em que a pessoa não consegue ficar longe do celular e tem medo quando está longe dele. Em que a pessoa até pode ter sintomas como ansiedade, sudorese, ataques de pânico quando está longe do celular. Mas como é possível tratar disso? Já teve pessoas que fizeram a terapia cognitivo-comportamental para reorganizar os seus pensamentos de uma maneira melhor. Além de que técnicas de relaxamento como meditação e mindfulness também podem ajudar. E uma curiosidade é que a nomofobia geralmente afeta jovens, adolescentes e crianças, porque normalmente eles são os que mais dependem de tecnologia. Mas lembrando que adultos também podem ter essa fobia. Ergofobia é um medo irracional e persistente de trabalhar ou de encontrar um emprego, em que quando a pessoa está pensando no emprego, ela pode ter ansiedade, ataques de pânico, insônia e dores de cabeça. Isso só de pensar no trabalho. Assim como várias outras fobias, há a chance de a terapia cognitivo-comportamental ajudar para abordar e reestruturar o medo do trabalho, ou até expor de maneira gradual ao trabalho, porque afinal normalmente as pessoas precisam trabalhar. Mas como que as pessoas elas podem ter pego essa fobia? Elas podem ter tido algum trauma no passado ou no ambiente de trabalho. Isso pode ter afetado o cérebro dela. A xantofobia é o medo irracional da cor amarela, em que a pessoa evita objetos amarelos, fica longe de objetos amarelos e pode até sentir náuseas ou ansiedade ao ver a cor amarela. E um possível tratamento seria a exposição gradual à cor amarela. E não podemos esquecer que, mesmo que seja uma fobia um pouco estranha, a origem dessa fobia para tal pessoa pode ter sido meio traumática ou alguma coisa errada que aconteceu com algum ambiente amarelo ou com algum objeto amarelo. A ourofobia é um medo irracional de ouro ou de coisas douradas, em que, na maioria dos casos, a pessoa tem ansiedade ou palpitações ao ver a cor dourada ou entrar em contato com objetos dourados e joias. E entre alguns exemplos possíveis de terapias são a terapia de aceitação e compromisso e a TCC. E por curiosidade, a aurofobia ela pode estar associada a alguma superstição ou alguma crença cultural da pessoa sobre o outro. A catissofobia é o medo de se sentar, em que a pessoa pode ter ansiedade, estresse ou dores musculares quando ela está sentada em alguma cadeira ou em alguma coisa. E dentro da lista de possíveis tratamentos está o TCC e possivelmente técnicas de relaxamento. E por curiosidade, essa fobia pode surgir em uma pessoa após ter acontecido algum acidente, algum trauma em que envolveu-se sentar-se. Essa palavra aí é o medo de palavras longas. Quem diria, né? Em que a pessoa pode ter ansiedade ao ler ou ouvir palavras longas, levando ela a evitar textos complexos ou muito longos. E uma ideia de possível tratamento seria uma exposição gradual, TCC e técnicas de leitura. Uma coisa muito estranha dessa é que a própria palavra pode dar ou gerar fobia na pessoa que tem essa fobia. Geniofobia é o medo irracional de queixos, em que a pessoa pode ter ansiedade ao ver ou tocar queixos, e até ter náuseas quando está tendo alguma interação social, só pelo queixo da pessoa. E para possíveis tratamentos, assim como para outras fobias, pode ser usado o TCC para enfrentar o medo de queixos, terapia de exposição gradual e técnicas de relaxamento. E por curiosidade, essa fobia é tão rara que não se sabe muito sobre como originou ela, mas pode ter sido algum acidente traumático em que tenha envolvido o queixo. Nem imagino como. Epirrebifobia é o medo irracional de adolescentes, em que a pessoa tem ansiedade ao interagir com adolescentes e evita lugares em que os adolescentes possam estar presentes. E por curiosidade, essa fobia pode ter surgido a partir de estereótipos negativos sobre adolescentes ou de experiências bem negativas com eles. Pogonofobia é o medo de barbas, em que a pessoa tem ansiedade e um medo irracional ao ver, interagir ou ficar próximo de barbas, inclusive evitando ou tendo medo de pessoas que têm barba. A pogonofobia pode ter origem em associações culturais ou em experiências traumáticas passadas envolvendo pessoas com barba. O medo irracional da chuva
se chama ombrofobia. Estranho, né? Tem ombro no nome, mas é medo de chuva. Mesmo que tenha várias pessoas que gostam, que se sintam confortáveis em dormir ao som de chuva ou se sentem relaxadas, pessoas com essa fobia podem ter ansiedade de ver ou ouvir a chuva e evitar de sair de casa quando está chovendo, podendo até ter uma série de ataques de pânico. Essa é uma fobia um pouco mais fácil de explicar, em que a pessoa, tipo, quando na infância pode ter tido algum trauma com tempestade ou com alguma chuva forte e ficou na mente dela. Turofobia é o medo irracional de queijo, em que a pessoa tem ansiedade ao ver ou cheirar queijo, evitando comer ou chegar perto de pratos que envolvam queijo. Tipo, ela nem chega perto de uma pizza que contenha queijo. Por curiosidade própria, vocês gostam de colocar abacaxi na pizza? E alguns possíveis tratamentos, assim como outras fobias, é a TCC e talvez uma terapia de exposição. A fobia pode ter surgido com alguma experiência traumática, talvez a pessoa estava comendo uma fatia zona de queijo e teve algum trauma, e talvez tenha ficado na mente dela presa. Lembrando que fobias são medos excessivos e bem fora do normal. Omnifobia é o medo de dormir, em que à noite a pessoa pode ter uma ansiedade extrema, insônia e ataques de pânico frequentes quando está na cama tentando dormir, ou com medo de dormir. E a curiosidade diferente dessa é que essa fobia pode estar associada a pesadelos recorrentes ou simplesmente o medo da pessoa dormir e não acordar mais, que é uma coisa bem triste. Exitrofobia é o medo irracional de espelhos. Já pensou? É tipo ao contrário da Barbie, ou da Rainha Má lá da Branca de Neve, em que a pessoa tem uma ansiedade extrema ao ver seu próprio reflexo, evitando os espelhos, podendo até ter alguns ataques de pânico quando vê o seu reflexo. Mas pelo menos é possível fazer técnicas de relaxamento e técnicas de dessensibilização. E essa crença pode estar relacionada ou influenciada por superstições ou crenças culturais da pessoa que tem essa fobia. A blutofobia é o medo irracional de tomar banho, ou simplesmente de se lavar, em que a pessoa pode ter uma ansiedade intensa ao pensar em tomar banho ou chegar perto de tomar banho, evitando a higiene pessoal e tendo a chance de ter ataques de pânico a situações de banho ou de se lavar. Também sendo possível técnicas de exposição gradual e técnicas de relaxamento. Essa fobia talvez tenha te lembrado do Cascão, que é aquele personagem da Turma da Mônica que tem medo de água. Mas você sabia que ele na verdade já entrou em contato com a água? Teve uma cena em que o Cascão entrou na água para ajudar outras famílias. Coulorfobia é o medo irracional de palhaços, em que a pessoa pode ter uma ansiedade extrema ao ver ou interagir com palhaços, podendo ter ataques de pânico e evitam normalmente lugares em que palhaços possam estar, como no circo. Por curiosidade, essa fobia de palhaços pode ter sido desencadeada por ver um filme muito assustador de palhaços, ou, claro, alguma experiência negativa na infância. A ilurofobia é um medo irracional de gatos, em que a pessoa tem ansiedade de ver ou estar próximo de gatos, normalmente fugindo ou ficando longe de gatos, ao contrário daqueles cafés de gatos que tem no Japão, em que a pessoa pode ter tido algum trauma com gatos na infância, talvez. E, quando você está com uma fobia, não é algo tão fácil se livrar dela. Filemafobia é o medo irracional de beijar, em que a pessoa tem uma ansiedade extrema ao pensar em beijo, buscando evitar situações românticas. Inclusive, alguns possíveis tratamentos que podem ser usados é o TCC, talvez uma terapia de exposição gradual às situações de beijo, não sei exatamente como, ou técnicas de relaxamento. Essa fobia pode ser influenciada ou desencadeada por preocupações com germes ou experiências negativas anteriores com beijo. Penterafobia é o medo irracional da sogra, em que a pessoa pode ter ataques de pânico ou uma ansiedade extrema ao interagir ou pensar na sogra. E essa fobia ela pode ter sido influenciada ou desencadeada por estereótipos negativos sobre a sogra ou alguma experiência negativa passada. Eu posso não ter tanta experiência, mas eu acho que deve ser legal ter uma boa relação com a sogra. Piscaidecafobia é o medo do número 13, em que a pessoa pode ter pânico ou ansiedade ao ver o número 13, evitando locais, ruas ou lanchonetes com o número 13. Imagine se uma pessoa com essa fobia está fazendo seu aniversário
e ela tem 12 anos. E uma curiosidade interessante é que essa fobia é comum em várias culturas e está normalmente ligada a superstições antigas, principalmente regiões da Ásia Oriental e Ocidental, em que pode ser encontrado alguns prédios em que não tem o número no elevador do andar número 13. Lembrando que uma fobia é um medo irracional, excessivo e sem controle. E lembrando que sempre na dúvida, é melhor pesquisar e achar um profissional qualificado para isso. E lembre-se que ir em psicólogos não é algo de se envergonhar. Na verdade, aquele que dá o primeiro passo é, na verdade, o mais corajoso. Inclusive, resolver seus problemas é um grande ato de coragem. Então, gente, a gente alcançou 10 mil inscritos e eu estou muito grato por isso. Muito obrigado a todos os comentários e ao apoio de vocês. Eu agradeço muito a Deus por ter inscritos e comentários me apoiando várias vezes. Porém, agora que essa meta foi batida, temos outra meta. E agora a meta é de, até o final do mês, ter 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!